Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos para mais essa atividade da SER. Hoje, além da alegria de revê-los, que se renova a cada quarta-feira, temos a alegria maior de estarmos festejando mais um aniversário da nossa Sociedade Espírita Renovação. As atividades da quarta-feira do mês de setembro são alusivas à comemoração dos 41 anos de fundação da SER. Eu sou Joaquim Maia, trabalhador da Sociedade Espírita Renovação, e vou dirigir a reunião dessa noite. Vamos dar início às atividades, como de hábito, pela prece. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao iniciarmos a atividade da noite, queremos expressar a nossa gratidão, Senhor, pela Tua bondade, pela infinita misericórdia que todos nós recebemos, podendo aqui estar reunidos em Teu nome para mais uma noite de estudos. Como dissemos, nessa alegria que se renova, comemorando os 41 anos da casa, nesse trabalho ininterrupto em Teu nome, levando luz a tantos necessitados, Senhor. E cada um de nós sendo atendidos naquilo de que precisa, para se fortalecer, se encorajar e prosseguir na jornada. Que essa assistência imensa de que somos alvo possa se estender sobre todos aqueles trabalhadores da SER, sobre os fundadores, todos aqueles que por aqui passaram e deixaram a marca do seu trabalho, da sua dedicação, de tudo aquilo que beneficiaram os companheiros frequentadores da SER. Que a Tua misericórdia possa atender a cada um, onde estiver, dando-lhes muita paz. Mas queremos também Te pedir por todos aqueles companheiros necessitados e que precisam da Tua ajuda, Senhor. Que através de seus mensageiros possam ser atendidos, fortalecidos e possam retomar a caminhada em Tua direção. Que a Tua presença se faça uma vez mais entre nós e assim, sob a Tua proteção, possamos permanecer hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Para nossa alegria, a palestra dessa noite está a cargo do nosso querido amigo Adriano Lino Greca. O Adriano, além de um trabalhador de muitos anos da doutrina espírita, é um amigo de todas as horas da nossa Sociedade Espírita Renovação. E se faz presente nessas palestras, principalmente essas de aniversário. Ele vem nos trazer o seu abraço de estímulo, de encorajamento para que a atividade prossiga. Ele é natural de Londrina. Aqui em Curitiba é vinculado ao Centro Espírita Ildefonso Correia, onde desempenha atividades como coordenador de grupos de estudos, palestrante e membro do Conselho Deliberativo. Na Federação Espírita do Paraná, ocupou a direção do Departamento de Orientação à Infância e Juventude, foi presidente, primeiro e segundo vice-presidente da diretoria executiva. Atualmente, é presidente eleito para o biênio 24-25. Profissionalmente, é diretor de empresa de construção civil. Passamos, então, a palavra para o palestrante da noite, Adriano Lino Greca. Por favor, Adriano. Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite a todos. É uma alegria muito grande para nós aqui estarmos mais uma vez. Aos 41 anos, parece incrível, mas nós acompanhamos a fundação da Sociedade Espírita Renovação. Eu era recém-nascido, diga-se de passagem. E
Nem tanto, né, Ana Maria? Mas junto com... Há controvérsias. Mas vimos, sim, o surgimento da casa, estamos acompanhando há tantos anos as atividades que aqui são desenvolvidas. Por muitos anos, o Centro Espírita Ildefonso Correia e a Sociedade Espírita Renovação eram chamadas casas co-irmãs. Desenvolvemos inúmeras atividades em conjunto e temos sempre muito boas memórias das atividades promovidas, que permanecem até hoje, tanto aqui no Nascer, quanto no Centro Espírita Ildefonso Correia. Então, para mim, é sempre motivo de muita alegria aqui estarmos, revendo os amigos. Hoje trouxemos um tema que pretendemos apresentá-lo no primeiro momento com algumas questões históricas do nosso movimento espírita, mas que vocês verão, terão, por fim, uma proposta que deverá, nosso objetivo é que fique gravada nos nossos corações, porque encontramos para isso um registro mnemônico, algo que vai facilitar a memorização destas duas propostas, né? que podem ser compreendidas como proposta das casas espíritas para as nossas vidas. Despertar consciências e consolar corações. As casas espíritas, de uma maneira geral, têm trabalhado quando da divulgação da doutrina, nos grupos de estudos, nas palestras públicas, o despertar das consciências para as realidades da vida. Mas também é a porta que se abre para receber os corações aflitos, aqueles de nós que vivemos, e quantos somos aqueles que vivemos momentos de dificuldade, momentos de dor, de angústias, de algum sofrimento, de depressão, de tristeza. E a casa espírita é esta porta que se abre para acolher também e consolar os corações aflitos. Nós queremos iniciar relembrando que um episódio, um fato do nosso movimento espírita nascente. E recorremos para isso à Revista Espírita, no mês de outubro de 1860. Lembremos, o próprio codificador Allan Kardec, codificador da doutrina, manteve e sustentou a Revista Espírita por 11 anos e 4 meses, sob sua responsabilidade direta. Todo aquele período, após o lançamento do Livro dos Espíritos, até pouco antes da sua desencarnação, que se deu em março de 69, 1869, e ele manteve a Revista Espírita, que já estava pronta, publicada ainda em abril do mesmo ano. E é lá na Revista Espírita de 1860. Então, notemos que o Livro dos Espíritos é de 1857. Então, nós estamos falando de apenas 3 anos. Kardec havia publicado o Livro dos Espíritos, trabalhado nas suas revisões e reedições, havia também ofertado à humanidade o Livro dos Médiuns, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, a terceira obra da codificação, só viria em 64. Então, a Revista Espírita aqui antecede até mesmo, e os fatos que serão narrados antecedem até mesmo a publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo. A própria viagem espírita que Kardec realiza, e que nós vamos apresentar logo mais, e que transformou numa obra, Viagem Espírita em 1862, também
se dá ainda com a codificação inconclusa. 1862, lembremos, só em 64 teríamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que nós temos aqui descrito é um banquete oferecido pelos espíritas de Lyon, a cidade de Lyon, que ficava a aproximadamente 450 quilômetros de Paris, ao sul da França, sudeste da França, e para onde o codificador viajava ou viajou anualmente nos anos de 1860, 61, 62 e retornaria ainda outros anos. Então, neste momento, um dos espíritas lioneses, de nome Guillaume, faz um brinde, propõe um brinde à Sociedade Espírita Parisiense, cuja radiação a todos nos esclareceu. Era, de fato, da Sociedade Parisiense, da Sociedade Espírita Parisiense, que as propostas da doutrina espírita, aquele pensamento novo, irradiavam, eram encaminhados para todo o movimento espírita à época. Então, é a sentinela avançada, encarregada de limpar a difícil estrada do progresso. Paris é o cérebro do espiritismo. Como Lyon, deve merecer, por sua união, seu trabalho, suas luzes e seu amor, ser considerada o seu coração. Nós temos aqui, então, dois aspectos que desejamos aproximar dos conceitos apresentados anteriormente. Paris trabalha o cérebro, a razão, o despertar das consciências. Lyon traz as características do coração, do sentimento, do acolhimento. Porque os espíritas lioneses foram logo identificados pelo codificador como espíritas, ou como um grupo de espíritas especial e diferente. Eram homens simples, ou haviam dentre os espíritas lioneses muitos homens simples. A classe produtiva, trabalhadores, viviam, inclusive, um período de dificuldades. E então, entre os homens, já de conhecimento mais avançado, ali misturavam-se estes homens simples. Então, o senhor Guillaume assim classifica Paris e Lyon. Paris, o cérebro. Lyon, o coração. Depois de receber este brinde e esta saudação, o codificador responderá. E a Revista Espírita, desse mesmo mês de outubro de 1860, faz esse registro do discurso que se deu logo após as palavras de acolhimento proferidas pelo Sr. Guilherme. E então Kardec diz, nesse momento, algo que ele repetiria várias vezes, que estaria registrado em quase todos os seus discursos, nessas viagens que fazia, e que estará também em O Livro dos Médiuns, estará na obra Viagem Espírita, em 1862. Ele descreve as categorias de adeptos que ele percebia existirem naquele período tão recente, convenhamos. Meu Deus, é tão curioso percebermos que a publicação do Livro dos Espíritos se dá em 1857. E 3 anos depois,
o codificador já está viajando e é recebido, ele descreverá, por centenas de pessoas que estão nesse banquete. Então, no seu discurso de agradecimento, ele diz: há, senhores, 3 categorias de adeptos. Os que se limitam a acreditar na realidade das manifestações e que, antes de mais, buscam os fenômenos. Para eles, o Espiritismo é uma série de fatos mais ou menos interessantes. Chamava a atenção, naturalmente, as mesas que giravam, os fenômenos mediúnicos, os médiuns, que naquele período, chamado de a invasão organizada dos espíritos, e o número bastante expressivo de médiuns que formavam inúmeros grupos familiares, agora orientados por um guia, que era o livro dos médiuns. Então, estes fenômenos, sem dúvida, chamavam a atenção. Mas o codificador sempre nos alertou que o mais importante não era o fenômeno em si. Então, ele descreverá a segunda classe dos adeptos, que veem algo mais do que fatos, compreendem o seu alcance filosófico, admiram a moral que dele resultam, mas não a praticam. Então, as cestas de vime utilizadas antes daquele período em que o médium se dá conta de que ele poderá ele mesmo segurar a ponta do lápis e trazer as comunicações. Mas os grupos que se formavam produziam comunicações com conteúdos extraordinários, filosóficos, de ensinamentos, de orientações, de revelações. Comunicações estas compiladas, organizadas, trabalhadas pelo nosso codificador, que ofertou ao mundo a doutrina espírita, mas que muitos prendiam-se aos fenômenos em si, admiravam-se com tudo aquilo, sem e até aceitavam de que vinham mensagens realmente. Mas é como se tudo aquilo não passasse de algo que a eles não servia. Então admiravam a moral que resultava dos fenômenos, mas não a praticam ou não a praticavam. Para eles, a caridade moral é uma bela máxima, e eis tudo. E os terceiros, enfim, a terceira classe de adeptos, não se contentam em admirar a moral, praticam-na, aceitam todas as suas consequências. São aqueles que perceberam que a metodologia empregada pelos espíritos, capitaneados pelo Espírito de Verdade, trazia uma revelação de Deus aos homens, uma mensagem transformadora. Eram aqueles grandes personalidades, grandes homens que já haviam vivido e que retornavam, trazendo a mensagem da imortalidade, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, da mediunidade, da pluralidade das existências, da existência de Deus, suas características, enfim. As leis morais da vida, todo esse arcabouço que a doutrina espírita oferece, vem através deste fenômeno, que é o mais importante, a mensagem, não a forma pela qual ela chegou. A mensagem é a mais importante. Então, esta terceira classe de adeptos são os verdadeiros espíritas, assim Kardec os chamou. Ou melhor, os espíritas cristãos. E aqui eu destacaria que, mais uma vez, Kardec associa desde a origem os verdadeiros espíritas, e ele chama espíritas cristãos, antes mesmo
da chegada do Evangelho segundo o Espiritismo, conectando a mensagem que chegava dos imortais à mensagem do Cristo. Ele então diz àqueles homens que estão no banquete: eu vos digo com satisfação que aqui em Lyon não encontrei nenhum adepto da primeira categoria. E não foi sem razão. Notem a coincidência. Não foi sem razão que outro dia os espíritos me responderam por um dos nossos médiuns mais dedicados, quando eu lhes exprimia a minha surpresa. Ele, Kardec, falava da surpresa, porque ele havia recebido um convite, sempre recebera convites para as viagens. E os convites vinham assinados por centenas de pessoas. Conhecia o movimento que se dava em Lyon, em Bordeaux, segundo Kardec, as duas principais cidades da França, com o movimento mais estruturado, ainda apenas 3 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Então, ele exprimia essa surpresa e o Espírito respondeu: por que te admirar? Lyon foi a cidade dos mártires. A fé aqui é viva. Ela fornecerá apóstolos ao Espiritismo. E diz: se Paris é o cérebro, Lyon será o coração. Era a coincidência desta resposta com a que vos foi dada precedentemente e que o senhor Guilherme acaba de recordar em sua locução, tem algo de muito significativo. Então, Kardec recebeu, antes de ir a Lyon, uma mensagem do Espírito dizendo: Lyon é a cidade dos mártires. Ali a fé é viva. Paris é o cérebro, Lyon é o coração. E quando ele chega, aquele que vai lhe receber e proferir o discurso repete as mesmas palavras. É porque há algo de muito significativo neste conceito, que deverá servir para nossa reflexão. Cérebro, razão, reflexão, mas também não podemos deixar de lado os aspectos que envolvem o coração, o sentimento, o carinho, a atenção, o acolhimento. São estas duas asas que devem estar presentes. Paris, o cérebro. Lyon será o coração. É quando então chega 1862 e um novo convite. O codificador recebe e publica em Viagem Espírita: meus caros irmãos e amigos espíritas de Lyon, apresso-me em vos dizer quanto sou sensível ao novo testemunho de simpatia que me acabais de dar. Aceito com prazer esse convite, porque para mim é sempre uma felicidade encontrar-me em vosso meio. E então, ele dirá na obra que, aproveitando as férias de setembro, as férias de verão, setembro, outubro, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele empreenderá a terceira viagem a Lyon, 1862. Lyon também era especial ao codificador por uma razão muito pessoal dele. Ele nasceu em Lyon, nascera em Lyon. Hippolyte Léon, Denis Arrivai, né? Depois Allan Kardec. E ele diz: as 500 assinaturas que subscrevem o convite, que tiveste a bondade, veja que estratégia, né? Eu espero agora, Marie, quando for convidado para fazer palestra, pelo menos umas 50. Né? Mas é claro que isso sensibiliza, não é? 500 assinaturas
subscrevem o convite que tiveste a bondade de me enviar. Eu os conservarei preciosamente, porque um dia constituirão os gloriosos arquivos do Espiritismo. Ainda uma palavra, meus amigos. Indo ver-vos, uma coisa desejo, é que não haja banquete. Eu repito, Kardec também, podemos dispensar o banquete, Marinho. Brincadeira, poupa, né? Não quero que minha visita seja ocasião para despesas que poderiam impedir a presença de alguns e privar-me do prazer de ver todos reunidos. Os tempos estão duros. Não devemos fazer dessas despesas inúteis. Muito interessante quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, as conexões que a gente vai fazer. Sérgio Bosquiroli, que está aqui, o estudioso da doutrina, sabe muito bem do que a gente está falando, né? Você começa, uma coisa vai puxando a outra. Antes de Kardec ir a Lyon, o espírito Erasto, que é um dos iniciadores do espiritismo na França, que era um discípulo de Paulo, que está presente no período da pregação paulina, e que, como espírito, trabalha na codificação, tem mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns. Inclusive, é dele aquela frase muito conhecida e muito utilizada, que diz assim: é melhor repelir 10 verdades momentaneamente do que admitir uma só mentira, uma só teoria falsa. É Erasto que dá essa orientação quando fala das comunicações espíritas. Então, este espírito Erasto tinha uma ligação com os espíritas lioneses. E ele manda, através de Kardec, esta mensagem ditada na sociedade parisiense, recebida por um médium, entregue ao codificador, que a coloca sobre os braços e vai a Lyon, na viagem espírita de 862, com esta mensagem em mãos. E nesta mensagem, o próprio Erasto vai esclarecer o que ele está querendo dizer sobre esses tempos que estão duros, difíceis. Que tempos são esses? E ele dirá: um dia a história reconhecida escreverá em seus anais que os operários de Lyon, esclarecidos pelo Espiritismo, muito mereceram da pátria em 1861 e 62, pela coragem e resignação com que suportaram as tristes consequências das lutas escravagistas entre os estados desunidos da América. Porque vivíamos, nesse período, a Guerra de Secessão norte-americana, que separava o norte dos sulistas. E estes, os sulistas, impedidos de comercializar com os europeus, e a Guerra de Secessão, basta pesquisarmos, impactou sensivelmente os ingleses, a indústria inglesa, mas que tinha um comércio muito forte com os Estados Unidos, mas também os franceses. E criou um período chamado a fome do algodão e a carência de atividade, de trabalho. E até hoje, como a história se repete, hoje a gente vê o mundo nessa agitação toda, tudo isso relacionado ainda, e os impactos quando uma questão comercial afeta países, né? E desde então, hoje, infelizmente, não apenas, infelizmente, meu Deus, não apenas os Estados Unidos vivem essa desunião, né? Vivemos esta polarização que nos separa, esta loucura que parece não ter fim e que vai nos separando. Continuamos desunidos. Então, este era o período que se vivia na França e no mundo. Avancemos então para apenas registrar para que a gente
perceba a grandiosidade do trabalho de Allan Kardec, que viajará 5 anos depois agora, né, do lançamento do Livro dos Espíritos, fará a Viagem Espírita de 1862. 7 semanas de viagem, 3.345 quilômetros, 20 cidades visitadas, de trem, mas era um trem que andava a 50 quilômetros por hora. Não era o trem-bala que tem hoje por lá. Mas não havia trem em todos os trechos. Então era de charrete mesmo. Mais de 50 reuniões realizadas, e a gente destacou ali as 2 grandes e com maior movimento espírita, Lyon e Bordeaux. Então, é esta viagem que Kardec empreende porque queria dar instruções, queria ver as coisas com os próprios olhos, julgar o estado real da doutrina, estudar as causas locais, sondar, apreciar os efeitos, conhecer o julgamento, enfim. Estávamos desejosos, sobretudo, e aí vem o coração, de apertar a mão de nossos irmãos espíritas e de lhes exprimir pessoalmente a nossa muito sincera e viva simpatia, retribuindo as tocantes provas de amizade que nos dão em suas cartas. Então, era o codificador esse referencial de relacionamento. É uma lição para todos nós, para que não nos fechemos, né? E não nos isolemos jamais, mas que possamos participar. O codificador visitava em seguida às vezes, né? Foi também à Bélgica, visitar os espíritas da Bélgica, com quem se relacionava. Então, isso é muito bonito, que nós percebermos este período. Mas, retornemos aqui àquilo que queremos deixar gravado na nossa mente. Se Paris é o cérebro, Lyon será o coração. Então, a gente poderia se perguntar, né? Nós somos de Paris ou somos de Lyon? Somos mais coração, sentimento? Somos mais razão, conhecimento? A casa espírita a que estamos vinculados é mais Lyon ou é mais Paris? Porque existem casas em que a gente tem um acolhimento extraordinário. Mas quando a gente vai observar as atividades de ordem doutrinária, os estudos, nem sempre há a mesma qualidade, né? As palestras públicas também, nem todas têm, assim, o critério devido. Mas é um grupo que se compreende. Por outro lado, nós temos instituições marcadas pelo rigor doutrinário, mas que muitas vezes falta este acolhimento. Então, o que será mais importante, né? É claro que ambos os aspectos são importantes e nós precisamos trabalhar nas nossas instituições, mas eu poderia dizer que nas nossas vidas, estes 2 aspectos, razão, conhecimento, sabedoria, mas também estes aspectos relacionados aos sentimentos. Então, o Espiritismo tem essa proposta, despertar as consciências, ampliar a nossa consciência. Quando nós travamos contato com a mensagem da doutrina espírita, com os seus ensinamentos, nós vamos ampliando a nossa visão de mundo, o conhecimento da verdade. Nós vamos absorvendo uma maior parcela da verdade e vamos compreendendo.
porque ampliamos a nossa consciência, vamos aprendendo a vivermos, a nos relacionarmos, a encararmos as dificuldades, os desafios. E o Espiritismo favorece esse movimento. A fé espírita, bem sabemos, é a fé raciocinada. Não se crê porque alguém disse, ou porque está escrito tão somente, sem a reflexão. É preciso aprendermos, raciocinar. E então nós acreditamos na reencarnação porque o próprio codificador estudou as 5 alternativas da humanidade. Ele traz um texto, está lá em Obras Póstumas, as 5 alternativas, ele esmiuça cada uma delas para concluir que a ideia da reencarnação é a melhor. Nós acreditamos na pré-existência da alma, porque não há como concebermos que nós nascemos, por exemplo, em Curitiba, essa cidade particularmente amo tanto, e todos gostamos tanto, apesar das poucas dificuldades que temos, gostamos, é uma cidade bonita, limpa, organizada, mas nesse exato momento nós temos pessoas nascendo em campos de refugiados, pelos lugares mais difíceis. Como a gente compreende, como conceber a soberana bondade e justiça de Deus, que cria tantas condições desiguais? Se não houver uma pré-existência que a tudo isso explique, então a consciência se amplia, as alternativas são analisadas. Quando nos falamos de futuro, nós aprendemos com a doutrina espírita que viveremos as consequências daquilo que escolhemos. Conforme vivemos, enquanto encarnados, estamos construindo esse nosso futuro de consciência tranquila ou de consciência pesada. Então a gente olha para trás e já pode, desde já, fazer esse exercício. Se estamos levando as coisas bem com os nossos relacionamentos familiares, afetivos, em relações de respeito, de carinho, de atenção, de consideração, conscientes de que somos todos irmãos, meu Deus, como compreender tanta separação, tanta briga, tanta luta, quando o Espiritismo nos fala da lei de igualdade, mostrando-nos que somos todos filhos de Deus e que estamos numa caminhada, mas num estágio em que não somos tão diferentes assim, até porque se fôssemos, estaríamos talvez em outros planetas. Que aprendemos que também existe, isso é a razão que trabalha e conclui. Recentemente, navegando pelo YouTube, descobri um programa, aliás, uma reportagem da BBC de Londres, falando que os cientistas hoje não têm dúvidas a respeito da existência de vida fora da Terra. Em planetas que, até pela lei da probabilidade, deverão ser muito semelhantes ao nosso, ou, se não semelhantes ao nosso, com condições de vida também. Então, tudo isso é a consciência que se amplia para que o coração possa trabalhar, olhando para o outro, auxiliando o outro. E então a gente vai caminhando. Paris trabalha o esclarecimento. E a casa espírita deve esclarecer, mas também deverá consolar. Trabalhamos a razão, mas também os sentimentos. E isso, claro, nos aproxima
das palavras do Espírito de Verdade, do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. Lá nós encontraremos, dentre as tantas mensagens do Espírito de Verdade, esta, em que ele conclui a mensagem dizendo: espíritas, amai-vos. Este, o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este, o segundo. Então nós temos que viajar pelas duas cidades, pelos dois campos. Os que somos aquele coração de pedra, trabalhe as emoções. Abra-se um pouco mais. Confie um tanto mais. Escolha alguém que possa, quem sabe, ouvir aquilo que a gente traz e que nem sempre tem a coragem de compartilhar. E aqueles que somos só coração, não deixemos de lado esse trabalho de buscar o conhecimento que liberta, que auxilia, que amplia a nossa visão de mundo, enfim. Então é preciso amar. E nós trouxemos aqui uma tentativa de infográfico, porque quando a gente fala, ou quando a gente ouve que é preciso amar, dá até para fazer uma música, né? Quando a gente fala que é preciso amar, para muitos a proposta ela quase incomoda. Porque a gente ama facilmente os que são mais próximos de nós. Nossos companheiros, cônjuges, nossos filhos, nossos pais, parentes mais próximos, amigos. Mas Jesus nos convida a ampliarmos essa capacidade de amar. Então, nós encontramos aqui quem sabe um caminho. Porque há uma forma de amar que pode ser considerada uma dimensão ativa. É a caridade, é o amor em ação. É aquilo que eu posso, através do meu pensamento e da minha vontade, deliberar. É, portanto, algo voluntário. Eu decido. Por quê? Porque amar é, nesse contexto, fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. A caridade tem este viés. Quando eu passo a me preocupar com o outro, eu estou acionando a dimensão ativa. Porque o amor tem também uma dimensão passiva. É aquela que surge naturalmente, que brota. Mas que vem com o tempo. Ela vem com o tempo. Não imaginemos que nós amaremos como amou Jesus, como amou Chico Xavier, como amou Madre Teresa, como amaram estes grandes nomes, essas grandes referências para nós. Nós só chegaremos lá se nos impusermos algumas disciplinas. Então, no primeiro momento, essa dimensão ela é racional. Eu vou praticar, vou fazer, preciso me vincular a esse trabalho, a essa atividade voluntária. Então eu vou aos hospitais, aos asilos, ao centro espírita, à tarefa de evangelização, à coordenação de grupos de estudo, ao trabalho do atendimento fraterno. E aos poucos aquela tarefa, aquela atividade vai fazendo parte de mim de tal forma que eu passe a amar de fato aquilo. E isso será espontâneo. Mas, lembremos aqui Emmanuel, que em duas obras ele nos diz: a disciplina antecede a espontaneidade. Nenhuma virtude surgirá assim. Nós precisamos trabalhar as virtudes. Nós precisamos correr atrás. No primeiro momento, é racional o processo. É uma decisão. Eu sei que eu preciso. Nós olhamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz: fora da caridade
não há salvação. Explica qual é a visão que se tem sobre a salvação, que é muito diferente da proposta pela igreja, por exemplo. Mas é a importância da caridade sendo trabalhada. É muito importante. E a caridade tem muito a ver com o coração. Porque em O Livro dos Espíritos, os benfeitores dizem benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Né? Indulgência para com os equívocos alheios, perdão das ofensas e benevolência. Essa é a forma com que os Espíritos dizem que se entende a caridade conforme Jesus mesmo ensinou. Então, chegará um dia em que nós vamos amar. O amor será esse sentimento por excelência. É involuntário, é natural, é conquista. Mas para chegarmos lá, é preciso trabalhar, arregaçarmos as mangas e entregarmos-nos aos relacionamentos humanos. Porque aprendemos nas tantas possibilidades e tantas atividades que até mesmo a casa espírita oferece ou pode oferecer. Nós queremos então, meus amigos, dentro desta mensagem, eu gostaria de fazer aqui 2 alertas, né? Porque se somos aqueles que mais facilmente nos conectamos a Paris, ao conhecimento, ao saber, à razão, o Cristo nos alerta. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Porque senão a gente coleciona conhecimento sem vivência. Eu me recordo, e talvez alguns dos que aqui estão também se recordam, e apesar de discordar dele, porque conheci o professor Ney Lobo, um filósofo aqui do nosso Curitiba, nosso estado do Paraná. Uma personalidade incrível, deixou uma obra extraordinária. E ele, numa das últimas vezes que pude estar com ele, numa atividade que ele conduzia, ele disse assim: eu chego nessa altura da vida e descubro que eu fui um espírita de gabinete. Ele disse. Estudei muito, escrevi livros, mas pouco vivenciei. Ele, então, no final da vida, vinculou-se a um centro espírita na cidade de Piraquara, uma instituição pequena, e ali ele permaneceu, fazendo as palestras, atendendo. Já nos últimos anos da sua vida, desencanou. No início, em 2003, 2004, não me recordo agora, já faz mais de 20 anos. Então, se sabeis, cuidado, né? Porque bem-aventurados sois se fizerdes, se usarmos esse conhecimento. Agora, aos que são de Lyon, é preciso conhecer a verdade. É preciso nos conectarmos com a verdade. A verdade liberta. Então, entendo que o conjunto das leis divinas representam a verdade. Quanto mais nós nos aproximamos destas leis, portanto, de Deus, mais ampliamos o nosso conhecimento da verdade. Então, são alertas que fazemos e que julgamos importantes. Dissemos, e queria concluir a nossa fala, uma história algo impactante. Mas é mais uma vez a tentativa de fazer com que a gente relembre, né? Guarde os ensinamentos. Porque o espírito Erasto disse que Lyon era a cidade dos mártires. E de fato o era. No ano de 177 da era cristã. Isso está registrado na história, inclusive da própria igreja. Foram flagelados e cruelmente perseguidos por professar e praticar a fé cristã,
conforme as elucidações do Espírito Erasto, aquela mesma mensagem vai fazer referência a este período. E um irmão nosso, Henrique Baldovino, escreveu isso no jornal Mundo Espírita. Vocês estão lendo tudo aqui, né? Eu fiz um destaque. Ele diz assim: não é sem a mais suave emoção que venho entreter-me convosco, caros espíritas do grupo de Lyonês. É Erasto dizendo aos espíritas do grupo Lyonês que ele estava lá, né? Não é sem a mais suave emoção que venho estar convosco, no meio como o vosso, onde todas as camadas se confundem, onde todas as condições sociais se dão as mãos, sinto-me cheio de ternura e de simpatia e feliz, por vos poder anunciar que todos nós, que somos os iniciadores do Espiritismo na França, assistiremos com muito viva alegria os vossos ágapes fraternos, os quais fomos convidados por João e Irineu, mártires lá do tempo de 177, eminentes guias espirituais. Ah, esses ágapes despertam em meu coração a lembrança daqueles tempos em que todos nos reuníamos há 1800 anos, quando combatíamos os costumes dissolutos do paganismo romano e quando já comentávamos os ensinos e as parábolas do Filho do Homem morto para a propagação da ideia santa sob o madeiro da infâmia. Era Erasto revelando que os espíritas de Lyon, os espíritas lioneses, eram estes mártires do cristianismo nascente, que desde por volta de 170 depois de Cristo, 177 naturalmente, até mais ainda início de 200, 202, 205, há registro de perseguições. Ele escreverá 3 artigos, foram publicados em meses subsequentes, narrando a história destes mártires, e traz aqui uma ilustração, é o mosaico histórico que está lá na cripta da capela de Santa Blandina, em Lyon, e que traz o nome de alguns destes cristãos que foram martirizados em Lyon. Curiosamente, nos chegou também a obra Cartas e Crônicas, do espírito Irmão X, nosso Humberto de Campos, né? Que no ano de 1966, né? Em 66, 5 anos depois de uma grande tragédia, que foi considerado o espetáculo mais triste da Terra. Eu me refiro ao grande incêndio que se deu no circo norte-americano em Niterói, que matou, no mesmo dia, na mesma hora, mais pessoas do que se somarmos o incêndio de Joelma e da Boate Kiss. Porque, naquele momento, a lona, que era de algodão, e que sobre a lona, para impermeabilizá-la, se utilizava parafina, altamente inflamável, e um incêndio que até hoje não se sabe se foi acidental ou criminoso, apesar de ter sido responsabilizado um dos trabalhadores do circo, aniquilou a vida de 503 pessoas imediatamente e mais 800 feridos, fazendo ganhar projeção nosso Ivo Pitangui, por exemplo, que lá estava e trabalhou muito, cirurgiões. Não havia na cidade de Niterói nem mesmo caixões. Quando então se deu o alarme, um grande movimento para auxiliar na construção inclusive de um cemitério novo, para poder acomodar as 500 mortes que se deram imediatamente nesse dia. E nós somos levados naturalmente pelo coração a questionar: meu Deus, por que isso acontece? Né? Estas coisas que são tão difíceis
para nós compreendermos. Mas o Espiritismo desperta as nossas consciências, traz uma mensagem que também é consoladora, porque nos dá a oportunidade de resgatarmos, ainda que 1800 anos depois, os equívocos cometidos no passado. Então, é o nosso irmão X que diz assim, no capítulo 6 dessa obra, que traz como título Tragédia no Circo. Naquela época, naquela noite, no ano de 177, o concílio de Lyon regurgitava de novo. Não se tratava de nenhuma assembleia tradicional. Junto ao altar do imperador, aliás, Marco Aurélio reinava piedoso. Era um estoico conhecido, né? Tem uma obra conhecida. Embora não houvesse lavrado qualquer lei em prejuízo maior dos cristãos, não conseguia controlar e permitia que se aplicassem nas cidades do império as leis existentes contra os cristãos à época. Então a matança, por isso, perdurava terrível. Mais de 20.000 cristãos foram mortos em Lyon, estes mártires de Lyon. Mas houve um episódio especificamente que ficaria marcado na história. Naquela noite, anunciou-se a chegada de Lúcio Galo, famoso militar, que desfrutava de atenções especiais do imperador. E imaginava-se, então, que ele mereceria comemorações especiais para recebê-lo. Por esse motivo, o patrício, que seria o seu anfitrião, que se dizia descendente do fundador da cidade, presidiu uma reunião para programar os festejos. É preciso que o circo nos dê alguma cena de exceção, algo especial, disse ele. E então, os que ali estavam, podemos arregimentar os melhores homens, os melhores atletas, dançarinos. Sim, sim. Mas, em consideração ao visitante, ele sabia o que ele queria. É imperioso acrescentar alguma novidade que Roma não conheça. E alguém, então, sintonizado com as trevas, sugeriu, por que não os cristãos às feras? E então, ele disse, temos pouco tempo e precisamos do concurso de todos. Levante a mão direita quem estiver disposto a cooperar. E naquele momento, centenas de pessoas levantaram a mão e ele deu a ordem que cada um traga um cristão. Exterminá-los é o serviço da hora. Estes, então, reuniram-se, mais de 1.000 homens. Foram à caça dos cristãos para que pudesse oferecer os espetáculos naquele período conhecidos pela sua brutalidade. Quase 18 séculos passaram, diz nosso irmão X, sobre o tenebroso acontecimento. Entretanto, a justiça da lei, por meio da reencarnação, reaproximou todos os responsáveis, que em diversas posições de idade física se reuniram de novo para a dolorosa expiação, a 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, em comovedora tragédia num circo. Só o Espiritismo, meus amigos, com o seu viés de ampliar as nossas consciências, nos permite compreender, ainda que dolorosamente, mas conscientes de que não se trata de uma vingança, mas sim de uma oportunidade de reparação à altura
Porque quando o espírito adquire a consciência dos débitos transatos, dos maus que cometeu, dos equívocos a que se permitiu, ele mesmo exigirá uma experiência que lhe possa servir de resgate, a fim de que ele possa caminhar, agora sim, com a consciência tranquila, no tempo certo. 1800 anos foram necessários. E muitos do que faleceram no circo eram crianças, demonstrando ainda que talvez isso pudesse representar o último momento, o resgate, a retomada da consciência tranquila, explicada, né? Tão explicada pela nossa doutrina espírita. Então, o despertar da consciência é necessário, mas acolhermos, compreendermos que somos todos ainda espíritos imperfeitos, que todos nos equivocaremos, todos ainda erramos, mas que temos que estar prontos para acolher os processos de resgate, de dor, que diariamente batem à nossa porta, sem que a gente possa imaginar qual é o passado que explica tudo isso. Que Jesus, então, nos abençoe, que possamos prosseguir viajando para Paris, mas quando forem a Paris, não esqueçam de Lyon. Agora, todos nós teremos que ampliar o roteiro das nossas viagens à França, certo? Muito obrigado pela atenção. O nosso agradecimento ao Adriano pela sua mensagem profunda, esclarecedora e emocionante nessa noite. Trabalho magnífico, como costuma fazer o Adriano nas suas palestras, na sua atividade doutrinária. Muito obrigado, Adriano. A casa agradece a sua colaboração nessa noite. Obrigado. Nós queremos ressaltar nessa noite a indicação desse livro Jesus no Lar, da autoria do espírito Neo Lúcio, pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. É uma recomendação que se faz. Esse livro apresenta lições ensinadas por Jesus em reuniões na casa de Simão Pedro, onde foi realizado o primeiro culto cristão no lar. Aborda temas como o amor ao próximo, o valor de servir, a compaixão, a educação, etc. Está disponível na livraria da Casa da Sociedade Espírita Renovação. Se algum de vocês tem interesse em estudar a doutrina espírita, qualquer que seja o seu conhecimento a respeito, venha participar dos nossos grupos de estudo, dos nossos cursos. Procure alguém que está à disposição, logo o Amaury, à disposição, após a transmissão dos pais, estará à disposição na livraria para esclarecimentos e orientação para participar dos grupos de estudos. Queremos lembrar, então, as atividades da SER, o grupo de costura, grupo Caritas, às terças-feiras à tarde, e logo após é feito o Evangelho no Lar. Esse grupo Caritas elabora enxovais, que depois são distribuídos. A Rosana capitaneia essa atividade, esse grupo. Depois, esses enxovais são distribuídos às famílias carentes. Também se faz, nesse mesmo horário, um grupo de estudos para um grupo sobre o Evangelho, às terças-feiras. Também às terças, quartas e sábados, há grupos de estudos do estudo sistematizado da doutrina espírita. Aos sábados, às 17h30, o plantão de passes, claro, com aplicação de passes e também com o atendimento fraterno quando houver necessidade.
Nós vamos encerrar a primeira parte, em seguida passaremos ao trabalho dos passes, lembrando que o passe não é obrigatório, e os que vão tomar o passe, por favor, aguardem sentados que todos serão chamados. A saída é oferecida a água fluidificada. Vamos então agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade do estudo da noite, pela emoção que a mensagem trazida nos proporcionou, fazendo-nos pensar, Senhor, sobre a responsabilidade que cada um de nós tem em relação a si, ao próximo e a Deus. Lembrar do trabalho grandioso que a doutrina espírita veio trazer à humanidade, na figura maiúscula do nosso querido Allan Kardec e de tantos outros trabalhadores que o auxiliaram no recebimento e na distribuição desse trabalho grandioso que veio modificar a orientação dada pela espiritualidade a toda a humanidade. A nossa gratidão e a nossa rogativa, querido amigo, para que possamos lutar contra as nossas dificuldades, as nossas fraquezas e imperfeições, e buscarmos cumprir a tarefa que nos cumpre, que nos compete, e levarmos adiante esse trabalho de aperfeiçoamento a que todos estamos dirigidos para cumprir a tarefa. Que o Mestre nos acompanhe no retorno aos nossos lares, que a sua misericórdia assista aos nossos amores, aos nossos familiares, e que a sua paz esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.